Eu vou ser sincero, eu nunca tive muito interesse de ler quadrinhos em geral. O maior contato que tive com essa mídia foi através da Turma da Mônica e alguns poucos gibis relacionados ao universo Disney. Então, sabendo disso, vocês devem imaginar o quanto de interesse eu tenho para ler obras nacionais, incluindo os tais mangás brasileiros. Porém, ultimamente esses mangás estão recebendo mais visibilidade, graças às divulgações nas redes sociais e também pelo fácil acesso à leitura. Com isso, meu interesse foi aumentando e eu decidi fazer esse vídeo para recomendar alguns mangás para vocês lerem e também divulgarem mais, e assim essas obras ficarem mais famosas. E antes de começar, eu tenho dois avisos. Primeiro, eu li apenas alguns capítulos dos mangás que irei citar, então eu provavelmente vou falar algo que já foi corrigido ou explicado posteriormente pela obra. Segundo, eu quero agradecer os inscritos Eduardo Barbosa e o Flávio Zazzini, desculpe se eu falei seu sobrenome errado, por sugerirem esse tema. Quem quiser comentar uma ideia para o próximo vídeo, é só deixar aí nos comentários. Eu não prometo que vou fazer, mas eu juro que eu vou ler seu comentário. O primeiro gibi que irei comentar, foi inclusive o primeiro que peguei para ler, é Sense Life. Sua arte punk estilizada sempre me chamaram a atenção. E como eu não sabia nada sobre a história e personagens, fui ler totalmente às cegas. O primeiro capítulo abre com uma introdução bem legal e misteriosa, onde o protagonista discute com uma entidade sobre o sentido da vida, e ele diz que não sabe ainda o porquê ele vive, e portanto, encontra um motivo para morrer. Essas primeiras páginas servem para apresentar o protagonista, suas motivações e personalidade, além do mistério em torno de quem seria essa tal entidade, o que já é um começo interessante. O protagonista em questão é Noah, um jovem brasileiro que possui um fuzil em casa. Até aí nada demais. E rapidamente somos introduzidos ao segundo personagem principal e com certeza o mais famoso, Caleb. O Caleb é facilmente a estrela daqui. Ele é espontâneo e gente boa. Descobrimos por meio dele o sistema de poder desse mangá, chamados de tributos, que surgiram recentemente na sociedade e consistem basicamente nos sonhos e desejos de uma pessoa falecida sendo transmitidos na forma de poderes para os seus entes mais próximos. Por exemplo, o irmão do Caleb desejava que ele pudesse expressar melhor seus sentimentos, e graças a isso agora o Caleb consegue fazer a pessoa sentir o que ele sente. Porém, só quando está drogado. Ou seja, o poder dele é passar o status de lombra para os outros. É bem criativo, e eu confesso que eu não esperava isso. Eu juro que da primeira vez que eu vi, eu achei que era só alguma alucinação que ele fazia. Mas não, ele, dependendo da droga, o efeito muda completamente. Então dá pra fazer bastante lutas interessantes com base nisso. Mas eu só espero que não fique muito OP. No primeiro capítulo já temos duas lutas, e ocorrem cenas muito engraçadas e maneiras, principalmente na luta contra o River, um portador de tributo que ataca o Noah e o Caleb quando eles menos esperam. As minhas reclamações para esse primeiro capítulo são mais voltadas a essa segunda luta. Primeiro é que eu acho que os golpes não têm o impacto que deveriam ter. O River recebe um tiro de fuzil no peito e continua em pé, lutando, como se não fosse nada. Ou mesmo antes, o Caleb leva uma facada nas costas e depois tá lá como se nada tivesse acontecido no final do capítulo. É claro, isso é ficção, os personagens não precisam ter exatamente a mesma resistência que uma pessoa real, mas eu queria que o impacto dos golpes influenciasse um pouco mais as lutas do que apenas na quantidade de sangue sendo jorrado. E segundo, o River é muito cringe. É sério, ele é o clássico vilão que mata inocentes e solta umas frases edges enquanto ri, e eu meio que já tô cansado de ver isso. Nos próximos capítulos nos é revelado algumas informações sobre o Noah, sobre o surgimento dos tributos no mundo e sobre as organizações que tentam esconder e impedir que pessoas abusem desses poderes. A arte melhora consideravelmente. Não que ela fosse ruim antes, mas ela visivelmente fica mais bonita agora. E o humor continua top de linha. Nessa parte, é revelado por meio de um flashback o passado do Caleb, e descobrimos outras facetas dele. É um flashback muito curto e não dá tempo para simpatizar com os personagens novos, portanto eu não senti todo o peso que ele deveria ter. Mas quando corta para as lutas, a história volta a ficar boa, pois se tem uma coisa que Sense Life sabe fazer, é porradaria com muita violência. E, infelizmente é só isso que temos da história por enquanto. O autor ainda não postou novos capítulos. Até onde eu li, achei Sense Life uma história muito criativa e com muito potencial. O que mais gostei foi o humor, que é bem estilo brasileiro, com os personagens se xingando e agindo que nem os idiotas. Eu adorei, eu não vou mentir. Li muito pouco para poder avaliar melhor a história, já que ela se sustenta em mistérios. Então, só quando eles forem revelados eu vou poder ter uma base maior para criticar.
Recomendo pra quem quer um shonen estilo a primeira metade de Chainsaw Man. Falando nisso, eu jurava que o Fujimoto era a principal inspiração do autor, mas numa entrevista ele disse que se inspirou mais em Soul Eater pra fazer os poderes e personagens. Enfim, era isso que eu tinha pra falar de Sense Life. Vamos pro próximo. O segundo que li foi Rei de Lata. Eu sempre ouvi falarem bem desse quadrinho, então minhas expectativas eram altas. Mas será que elas foram atendidas? É o que veremos. Um mundo pós-guerra onde após uma potência vencer com o uso de armas biológicas, vemos a perspectiva dos derrotados, um país que perdeu 80% da população e agora é composto majoritariamente por crianças pobres com poderes, consequência dos efeitos da guerra. O protagonista em questão é o José, uma criança com poderes magnéticos, o que acho uma escolha de poder interessante para um protagonista. Mas não para por aí. O José é extremamente arrogante e deseja ser o rei do mundo, o que já foge totalmente do padrão de protagonista bondoso que conhecemos. Como o país é composto majoritariamente por crianças, alguns grupos delas se uniram para se protegerem, e formaram assim os chamados Corações. São 4 no total, sendo nomeados pelas direções da Rosa dos Ventos. O José acaba se juntando ao Coração do Leste, após eles o resgatarem dos adultos, que nesse mangá são representados como vilões, que querem acabar com todas as crianças que possuem poderes, por algum motivo que não ficou muito claro ainda. E um destaque para o capítulo 5, onde eles mostram o pirata explicando o plano para resgatar o José, e enquanto ele faz isso, os personagens botam o plano em prática. Achei uma maneira muito inteligente de poupar tempo, e foi só até aí que eu li. Eu gostei de Rei de Lata, achei a arte boa, os personagens são bem variados em design e personalidade. Gostei principalmente do José por causa da personalidade arrogante dele e do pirata, que é bem misterioso. Mas, infelizmente, eu não me senti tão investido na leitura. Eu não fiquei tão interessado para ver onde esses personagens iam chegar, ou quais iam ser as explicações para várias coisas que o mangá apresentou. Eu achei tudo meio simples, e acabou que eu não tive vontade de continuar. Mas desse vídeo, o Rei de Lata é provavelmente o quadrinho nacional com maiores chances de conquistar um vasto público, devido à sua arte aprazível e história interessante. Embora, como eu já disse, não foi muito para mim, eu acho que é questão de gosto mesmo. E sim, eu vi que vai ter uma animação. Eu espero que dê tudo certo e que faça bastante sucesso, porque o trailer tá muito bonito e vai ser muito legal ver um anime brasileiro, né? Por fim, o próximo mangá que irei comentar é um que tem uma versão física, Makai Meio. Olha só, gravando assim até faz parecer que esse é um vídeo do quadro Mangás Obscuros. Eu ganhei esse mangá quando comprei o curso de desenho do Jailson Santos. Eu veio até autografado e com uma mensagem bonitinha. Caso vocês não conheçam o Jailson, ele é um cara que tá na internet já tem bastante tempo. Eu vi ele em 2015, mais ou menos, quando ele ainda dava dicas de desenho. E, né, pra vocês terem noção do quanto tempo que o cara tá. Mas eu não conhecia o Makai Meio antes de receber. Então foi legal ser surpreendido por essa história, que possui um universo rico e bastante criativo. E não sou só eu que penso isso. Logo na primeira página, o editor-chefe começa uma mensagem elogiando o trabalho. Pode até parecer um pouco de rasgação de seda da minha parte. Tá. Makai Meio é sobre o submundo, onde habitam monstros e criaturas de diversos tipos. O Makai é dividido em 9 reinos, fechados em seus próprios territórios devido às guerras territoriais. Um evento importante para a lore dessa obra. Basicamente, após essas guerras, o mundo passou a ser infestado por criaturas sem almas, o que dificultava a comunicação entre os reinos. Para isso, a Makai Meio, que funciona basicamente como um correio entre os reinos, foi criada, a fim de garantir a paz mundial. Com certeza um trabalho muito importante para ser entregue a um zumbi rebelde. Mas enfim. Makai Meio é com certeza o quadrinho mais mangá desse vídeo. Ele conta com todos os tropes que você pode imaginar dessa mídia. Protagonista B10, mas com um passado sombrio, mundo fantasioso, rico em detalhes, personagem secundário que é um rival do protagonista, garotas peitudas, enfim. E o mangá ainda seria publicado no sentido de leitura oriental, ou seja, da direita para a esquerda. Não que seja um problema Makai Meio ser tão influenciado por mangás, eu só acho engraçado que desse vídeo é só ele que se destaca por isso. Mesmo revisitando a obra, a minha leitura foi muito divertida. Pra começar, que amo o design dos personagens, principalmente do Dev e da Lumia. Eu exijo uma action figure deles, inclusive. O mundo também é interessante. Dá pra ver que o autor pensou fundo em tudo, pois criou um mapa, deu nome de todos os locais e raças. Em especial, adoro o nome do Mardito. Criou uma pequena lore para cada região, adicionando mistérios aqui e acolá. E tem até uma explicação para como os seres nesse universo se reproduzem. Sim, o autor pensou até nisso, mas não é apenas por sacanagem.
mas sim porque está ligado com o lance das criaturas sem almas, já que elas não passaram pelo ritual de nascimento que deve ser realizado pelos pais, o que resultou no mundo perigoso que vemos. Macaé Meio nesse primeiro volume é muito bom. A leitura te deixa sempre curioso para ver o que vem a seguir. E para quem gosta de se aprofundar em universos ficcionais como eu, vai gostar ainda mais. A segunda parte do mangá é um pouco mais séria, eu ainda não terminei ela no momento que escrevo, mas a história segue boa. Só espero que o final não me desaponte. Quem quiser ler ela vai ter que comprar na Amazon, mas o preço é bem acessível. Inclusive eu acho que o primeiro volume tá até de graça na Amazon, mas eu não tenho certeza agora. Bom, é isso. O vídeo vai encerrando por aqui. Eu não li outros mangás grandes para poder comentar. Eu cheguei a ler o Otto e os Ratos da Shonen West, mas é só um one shot. Então não tem muito o que comentar e a história é basicamente só uma comédia mesmo, então realmente não tenho nada pra comentar daquilo. Eu achei engraçadinho algumas piadas. Enfim, eu vou me despedindo por aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal recentemente. Estamos quase chegando nos 50 inscritos. Eu não sei se vou fazer um especial. Eu acho melhor esperar até os 100 inscritos, né? Ou até os 500, não sei. Mas enfim, obrigado por assistir até aqui e até mais.